Deus seja louvado pela vida de cada membro desta igreja que nos anima, nos dá coragem para continuar essa caminhada. Irmãos, a obra missionária, ela começa na igreja. Não tem outro jeito. Ela começa na igreja. E um dos textos mais lidos na Bíblia sobre a obra de missões é Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Que nos fala de alguma coisa muito simples, mas tão gloriosa. Palavras do Senhor Jesus, versos 19 e 20, nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a igreja falhar, não haverá obra de missões. Ninguém poderá ir para um campo missionário se a igreja do Senhor perder a visão da obra de missões. Portanto, é imprescindível que a igreja não perca em nenhum momento a visão de expansão do reino de Deus. A obra de missões está dividida, pelo que nos mostra a palavra de Deus, em 3 períodos das narrativas bíblicas. Ou seja, a Bíblia, ela é um compêndio de missões. Ela é um livro missionário. É impossível se ler a Bíblia e não se sentir envolvido na obra de missões, direta ou indiretamente. E esses 3 períodos estão divididos da seguinte maneira: o primeiro período da obra missionária para o mundo inteiro apresenta-se na Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo de número 11. E dentre esse texto, vamos ter Gênesis 3,15, onde aparece também uma promessa abrangente de Deus para toda a humanidade, todo tempo e lugar. Então, o primeiro período está de Gênesis 1 a 11, onde está a narrativa da história da criação da humanidade. Todos fomos criados por Deus, filhos de Deus. Ele é o pai da raça humana, e não só do povo de Israel, embora alguns insistam que ele é o pai de Israel, mas a promessa e as narrativas desses 11 primeiros capítulos da Bíblia mostra que Deus, ele é pai de toda a raça humana, o pai de todos os povos, tribos e nações, que depois, como diz as pesquisas científicas, todos os seres humanos têm a sua linhagem em Adão, o que a Bíblia já nos diz antes mesmo dessas pesquisas, ainda que sejam pesquisas de cientistas teológicos. Mas vindo a queda do homem, Deus fez a ele a promessa que também abrange todos os seres humanos, todas as raças, tribos e nações, todas as classes sociais, todas as etnias, que está em Gênesis 3,15, onde a palavra de Deus nos diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali já está no coração de Deus
o desejo de alcançar com a sua mensagem todo ser humano, indiscriminadamente. Uma das coisas que nos leva a nos sentirmos empolgados pela obra de missões é saber que o Senhor desta obra é Deus. Não são os pastores, nem mesmo os vocacionados. Eu nunca escolhi ser um missionário. Deus me concitou a isso porque é Ele que, em primeiro lugar, se compadece dos seres humanos. E o Senhor Jesus, em todos os dias de seu ministério aqui neste mundo, Ele demonstrou isso profundamente. Deus preparou no início um povo realmente especial para si, com o propósito deste povo ser um povo missionário, o povo de Israel. Abraão foi o precursor disso, é o iniciante desta obra, e dele Deus faria uma grande nação, e o fez. A nação que Deus prometeu a Abraão era realmente o povo de Israel, que deveria difundir o nome de Deus a todos os povos. Mas Deus precisou recomeçar esta história repetidas vezes, e em nenhum momento Deus desistiu de recomeçar. Essa obra de missões que estava no coração de Deus, em se esforçar e recomeçar quando a sua igreja do Antigo Testamento falhava, é a mesma situação dos nossos dias hoje. Quem está à frente de um trabalho sério, de um trabalho missionário, de um trabalho desbravador, em muitos dias nós estamos como se estivéssemos começando naquele dia, tudo de novo. E a igreja que investe em missões, certamente sente esta mesma sensação. Às vezes investe e não consegue vislumbrar o grande resultado. Os resultados são diminutos, mas são resultados. O que nós não conseguimos é avaliar o valor de cada alma que se converte. É por isso que Deus insiste e persiste e não desiste. Ele recomeça a história no Antigo Testamento muitas e muitas vezes. Mas Abraão então foi escolhido por Deus para preparar esse povo. Abraão seria uma bênção para as nações, e o foi. Assim como a igreja, e cada homem de Deus, cada mulher de Deus, deve ser uma bênção para Deus. Nele seriam benditas as famílias da terra, assim como na igreja do Novo Testamento, as famílias da terra precisam ser abençoadas pela igreja do Senhor dos nossos dias. Abraão foi escolhido para ser bênção para as famílias, nações, assim como cada um de nós que entregou a vida a Jesus, é um escolhido de Deus para ser bênção para as comunidades onde Deus nos coloca, não importa qual classe social. Não penso, irmãos, que por eu trabalhar em vilas, em lugares mais pobres, mais carentes, que eu penso que os ricos não precisam também da mesma mensagem, precisam. Há tantas comunidades que hoje são quase que impenetráveis devido às dificuldades que as igrejas têm de chegar até ali. Mas certamente Deus não se esqueceu também desse povo mais beneficiado financeiramente, ou a classe social mais elevada. Deus ama todos igualmente, assim como se perderão muitos pobres, se perderão muitos ricos, mas assim como serão salvos muitos ricos, serão salvos também muitos pobres. A mensagem de Deus precisa estar acessível a todos, pelo menos é o que se entende ao ler a palavra de Deus. O segundo período da obra missionária está de Gênesis 12 a Malaquias. Deus prepara esse povo especial, maravilhoso, esse povo de Israel. E Deus quer que este povo cumpra a sua missão, assim como Deus quer que cada igreja local cumpra a sua missão. Mas ao folhearmos a Bíblia, nós percebemos o quanto o povo falhou. E ao perceber a atividade ou as atividades das igrejas do Senhor Jesus, também nos nossos tempos nós percebemos quantas e quantas vezes nós temos falhado.
e falhados grandemente com relação ao cumprimento da ordem do Senhor Jesus, no texto em que lemos. Há igrejas que passam longos tempos fazendo grandes projetos e projetos e projetos para descobrir o que Deus quer para esta igreja nesse período. É evidente que há muitas questões administrativas que nos conduzirão a isso, mas em termos de uma ação missionária ou evangelística, a Bíblia está bem clara quanto a isto. A missão da igreja é expressa por 4 verbos: ir, pregar, batizar e ensinar. O que a igreja precisa é pedir a Deus discernimento de como fazer isso. Qual a estratégia a ser usada? Mas já está definido na palavra de Deus qual deve ser o trabalho da igreja, o serviço da igreja nesse mundo. Não estamos falando aqui de adoração, não estamos falando de celebração, não estamos falando de eventos, estamos falando do serviço da igreja para Deus, que vai redundar em festas no céu. Nenhuma outra obra, nenhum outro trabalho da igreja é mais reconhecido por Deus do que aquele que se esforça para conduzir uma pessoa aos pés de Cristo, aos pés da cruz. É a única coisa que a igreja faz que o céu festeja, é isso. E nem sempre as igrejas do Senhor Jesus estão realmente focadas nisso. Se você quer alegrar o coração de Deus, se você quer fazer o céu entrar em festa, peça a Deus para te dar sabedoria, para ganhar uma alma para Jesus. Você pode ter certeza, nenhuma outra atitude tua irá alegrar mais o coração de Deus do que quando você conseguir levar uma pessoa aos pés de Cristo. Você pode fazer 1001 atividades na igreja, mas a que mais vai agradar o Senhor é exatamente esta: apresentando o projeto de Deus, que pode levar uma pessoa de qualquer classe a receber Jesus como Salvador. A maior alegria que já senti na minha vida, eu estou com 62 anos, foi quando, ao visitar 1, 2, 3, 4, eu visitava 50 famílias, e no final de 1, 2, 3, 4 meses, você vê uma pessoa confessando Jesus como Salvador. Trabalhamos numa cidade no Rio Grande do Sul, onde durante um ano inteiro, nós visitamos mais de 1.500 casas, e nenhuma pessoa entregava a vida a Jesus, até que num dia, em um culto, num lugar muito desagradável de se estar, nós fizemos um pequeno culto, e um guri, adolescente, entregou a vida a Jesus, e eu fiquei assim meio arrasado. Eu disse: mas Deus, eu queria tanta coisa maior, por que não uma família estruturada, para vir para a minha missão, para me ajudar? Um menino maltrapilho, e eu não quis acreditar muito naquilo, sabe? Mas no outro dia de manhã, 6 da manhã, aquele guri estava na minha casa, querendo saber o que ele precisava fazer para ser batizado, e eu relutei em aceitar, comecei a ensinar ele ali naquela manhã. Eu disse que eu tinha um compromisso, que eu ia sair, eu falei assim: então eu vou com o senhor, e no caminho a gente vai falando. E ele era um incômodo para a minha vida, e eu era um missionário, pastor, missionário, já no campo trabalhando, e aquele guri não me deixou o dia todo. Eu disse: estou louco que chega à tarde para ele ir embora, para ficar sozinho. No outro dia a mesma coisa, ele estava lá, e ele não nos largou mais. Em todo lugar que eu ia, estava aquela sombra do meu lado. Impressionante, meus irmãos. Mas aquele moço foi o único resultado de o trabalho de um ano inteiro, num campo missionário. Para mim era frustrante. Só que a partir do dia que aquele menino entregou a vida a Jesus, ele começou a testemunhar de Jesus. E as outras pessoas que iam dar profissão de fé, disseram: olha, um dia o Genesi esteve lá em casa, e depois levou o pastor, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Um dia o pastor esteve lá com o Genesi, sempre aquele cara estava
sendo citado na profissão de fé. Hoje, esse guri é pastor, missionário, no Rio Grande do Sul, o melhor missionário da Convenção Batista Gaúcha. Então, mas quando ouvi, aliás, da família dele, vieram quase todos da família, menos o pai. Irmão, cunhados, tios, todos vieram para servir a Jesus na Igreja Batista em Torres. Então, é uma obra gratificante, é uma obra sublime a obra de missões. É uma obra que nos dá vigor. Eu estava esse dia fazendo palestra, desculpa eu falar isso, mas eu tenho que falar. E um rapazinho chegou perto de mim e disse assim: quantos anos o senhor tem? Eu era um jovem assim, de uns 18 anos mais ou menos. Eu tenho 62 anos. Não acredito. Eu queria ver se, quando eu tivesse 40, eu tivesse o vigor do senhor. Bom, por quê, rapaz? Porque eu acho, irmãos, que o trabalho de Deus, ele nos revigora, ele nos dá alegria, ele nos dá inclusive saúde. A minha esposa às vezes briga comigo que nem férias direito eu tiro, sabe? Não tiro, porque eu me envolvo tanto com a obra de Deus, eu acho tão prazeroso. Eu escutei uma frase de um empresário lá do Rio de Janeiro, que eu trabalhei na empresa dele, e quando saí, passados uns anos, eu encontrei, ele disse: o que faz agora? Eu disse: eu sou pregador do Evangelho. Ele não era evangélico, ele disse assim: sublime coisas escolhestes. É impressionante. Quando nós podemos entender que esse trabalho que estamos envolvidos é uma coisa sublime, é uma coisa de Deus, é uma coisa sagrada. É por isso que o Dr. Heber Vasconcelos, ele citou uma frase que eu falo em quase toda mensagem missionária. Ele diz o seguinte: a igreja evangeliza e faz missões ou morre. E um pastor muito conhecido de vocês aqui, que era da primeira igreja de São Paulo, falou assim: se a igreja não evangelizar e não fizer missões, o que lhe resta fazer? O que lhe resta fazer? Se esse é o trabalho que o Senhor deixou para a sua igreja. Mas o terceiro período missionário que a Bíblia relata está em todo o Novo Testamento. É tão realidade que quando você manuseia a Bíblia no Novo Testamento, você percebe missões, os toques do dedo assim, é impressionante. Não tem como ler o Novo Testamento e não se envolver nesta obra. É a igreja, o novo Israel de Deus, que custou um longo período de preparo. Este novo Israel, no propósito de Deus, é para ser também missionário, assim como Deus tinha um propósito para a sua igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel. A obra missionária no Novo Testamento, ela é explícita em todas as páginas. Ela tem como seu cabeça principal o nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo de cada um de nós, seu discípulo. A visão da igreja deve ser grande em termos de missões. Ela deve começar em Adão para lembrar a humanidade. Deve passar por Abraão, Moisés e todo Israel para lembrar um povo especial, separado, selecionado por Deus para divulgar o seu nome. A visão da igreja de Jesus Cristo quanto à obra missionária deve levá-la a refletir a importância do preparo do povo de Deus para esta obra. Não pode ser uma obra feita de qualquer maneira, porque ela é muito importante, por isso ela precisa de preparo, e Deus quer que a igreja se prepare para essa tarefa tão sublime, para a qual ela precisa implementar grandes esforços. Aliás, tem um salmo na Bíblia, o Salmo 1, é uma linguagem que abrange os 3 estágios da igreja para a obra missionária: o preparo, a ação e o resultado. Preparo: antes tem prazer na lei do Senhor, e na lei medita e da sua lei medita de dia e de noite. Uma igreja que conhece a palavra será uma igreja missionária. A ação será árvore plantada. A ação de plantar envolve esforço, envolve pessoas, envolve preparo da terra. Uma igreja, quando está envolvida nesta obra, ela sabe que precisa realmente entrar em ação. A igreja não pode viver ou fazer missões na base do acho, ou quem sabe, mas ela deve entrar em ação. Por isso que eu estou louvando a Deus esse grupo que vai lá agora em novembro, porque eles vão estar fazendo, vão colocar a mão na massa, vão fazer. Você pode orar por missões, você pode contribuir por missões, mas o gostoso mesmo é chegar lá e falar de Jesus para uma pessoa. É duro,
Eu estava falando para um moço há poucos tempos, quando eu abri a boca e falei o nome de Jesus, ele falou assim: não quero te ouvir. Eu disse: mas por que eu estou falando sobre a pessoa mais importante que já pisou nessa terra? Ele disse: pode ser para você, mas para mim não valia nada. E eu estava com outro rapazinho do meu lado, e ele disse: pastor, vou embora. Eu falei: não, não vou embora. Ele disse: mesmo assim, eu quero te dizer que esse Jesus te ama. Ele falou assim: mas eu não o amo. Eu falei assim: mas ele não vai te deixar de amar, mesmo assim. Então, a hora que é difícil, você se depara como se estivesse frente a frente com o inimigo. Mas não tem problema, Deus vai à frente. Quando Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Nesse texto que lemos diz isto. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente dessa afirmativa de Jesus que estaria conosco. Ele está para nos dar coragem, Ele está para nos capacitar, Ele está porque Ele é o Senhor da obra, Ele está para fiscalizar. E por isso cada um de nós tem que ter compromisso ao fazer a obra de Deus. Mas esse salmo que citei aqui, o salmo de número 1, ele fala também sobre o resultado. Produz frutos. A árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela produz o seu fruto, e não colhe na lavoura do outro. E produz no tempo próprio, no tempo de Deus. Suas folhas não caem, são frutos que permanecem. Uma árvore não produz sempre, mas produz. Há duas épocas em que uma árvore não produz. Da mesma forma, pode existir duas épocas que a igreja não produza visivelmente os frutos. É o seu período de crescimento, de preparo. E também nas entre-safras. Há um momento que a igreja se recolhe para se preparar, para orar, para buscar o discernimento de Deus. Mas não pode ficar todo o tempo nisso. Ela tem que partir para a ação. Mas uma coisa é indispensável em tudo isso. Precisamos estar ligados à corrente da água. A água que precisamos estar ligados nela é Cristo. Ninguém consegue nada fora de Jesus, principalmente quando se faz a obra exclusiva de Jesus, que é a obra de missões. Em João capítulo 7, 37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. Mas em João 15, verso 5b, sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não somos nada. Não existe um curso que prepara uma pessoa para ser missionário. Existe um Cristo que nos capacita e que nos qualifica e que vai conosco, e assim fazemos a sua obra missionária, a obra de pregação da sua santa e bendita palavra. Eu quero encerrar deixando para os irmãos alguns motivos que devem nos estimular a sermos verdadeiramente missionários e envolvidos na obra de Deus. Não só o que está no campo, mas aquele que está também nos arraiais da sua igreja, trabalhando ao lado do seu pastor, fazendo parte da equipe da igreja. Sabe que às vezes na igreja tem 3 tipos de pessoas: os que assistem o que está acontecendo, os que fazem acontecer, e aqueles que nem sabem o que está acontecendo na igreja. Não é isso? Não é o caso dessa igreja aqui, porque aqui o pessoal está envolvido mesmo. Toda vez que eu venho aqui é uma festa só. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, sabe? Até o almoço de vocês é missionário, né? Até a festa portuguesa é missionária. Que coisa boa, hein? Interessante, como é que pode um negócio de festa portuguesa missionária? Isso é de admirar, não é qualquer igreja que faz isso não, né, meu irmão? Não é qualquer igreja, mas aqui é, por isso que você vai vir na festa também, porque você sabe que é para missões. Fala: não, eu vou. Eu nem vou comer muito lá, mas eu vou pagar, porque vai ser para missões, não é assim que a gente faz na igreja? A gente compra o almoço da igreja e nem vai almoçar. Mas eu já vi gente fazer diferente. Eu vi o camarada que não comprou e foi lá e comeu e não pagou, mesmo sendo da igreja. Já vi isso, sim, várias vezes. Mas o que deve me estimular a ser um missionário envolvido na obra de Deus? O primeiro é o próprio imperativo do texto que lemos. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É o Senhor Jesus que disse isso. Ele que me mandou ir. Eu não posso dizer não para Jesus. Você diria não para Jesus? Então, se você não vai dizer não para Jesus, tem que dizer sim. E Ele está mandando, então nos compete a ir, a obedecer o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Também por termos os nossos nomes inscritos no livro da vida. Você, quando imaginar, puxa vida, no dia final, eu vou ser chamado. O meu nome está lá, está escrito. É uma coisa interessante quando você faz aí um concurso e você vai para ver se hoje você lê pela internet, vê se passou, senão de primeiro o cara tinha que ir lá, ler o listão que estava lá, né? Quando ia aproximando a primeira letra do teu nome,
cabelo ia arrepiando. Quando tu viu o teu nome ali, pronto, era salto para cima. Se você não visse o seu nome, você ia triste, né? No dia do juízo, a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito lá. O nome daquele que creu no Senhor está lá. Ainda que Jesus não faça mais nada por mim, o meu nome está lá. E por isso eu vou fazer a obra de Deus, porque eu quero que outros estejam lá. E às vezes quando a gente pensa em missões, só pensa em gente que a gente não conhece. Tem gente que só ama missões na África. Mas às vezes só a África é dentro da sua casa. Você tem que dar o testemunho ali. O lugar mais difícil de testemunhar de Jesus é dentro da sua própria casa. Eu tive uma crise quando estava no seminário, exatamente por isso. Eu não tinha conseguido ainda evangelizar a minha família. Procurei meu pastor e disse: pastor, eu estou desistindo. Ele disse: por quê? Não, eu não consegui nem evangelizar os meus, como é que eu vou evangelizar os outros? Aí o pastor disse: não, mas não desiste, evangeliza o seu e os outros. E eu retomei a fé em Cristo e comecei a evangelizar na minha casa. Fui expulso de casa por causa disso, mas anos depois, minha mãe se converteu, meu pai se converteu, vários irmãos se converteram. Hoje eu tenho mais de 50 pessoas da família servindo a Jesus no Rio de Janeiro. Então o teu nome está lá, por isto seja uma pessoa envolvida na obra do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 20b, é que vai dizer que o seu nome está escrito lá. Uma outra coisa, irmãos, é a certeza de alegria. Sabe que tem crente triste na igreja? Porque ele não se envolve na obra missionária. Ele apenas cumpre a sua devocional, lê a Bíblia, ora e vem na igreja. Saiu um pastor veterano, disse um dia o seguinte: quando um crente não quer fazer mais nada, ele resolveu pendurar a chuteira, pelo menos 3 coisas ainda tem que fazer: é orar, ler a Bíblia e ir aos cultos. Isso é quando ele não quer fazer mais nada, ele tem que fazer pelo menos essas 3 coisas, porque na verdade ele não pendurou a chuteira, ele abandonou a fé, quando ele não faz nem essas 3 coisas. O que a palavra de Deus diz? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Agora o camarada não levou a semente, não andou e não chorou, como é que ele vai ter alegria? Como é que ele vai voltar com alegria? Ele não foi, quem não foi não volta, não é isso? Também a promessa de orações respondidas. Eu gosto de vir aqui porque em todo culto, não importa se é de dia, se é de noite, tem aquele momento de oração. E eu acho que as orações desses irmãos têm sido respondidas, senão não viriam mais, teria diminuído o grupo. Hoje veio quase toda a igreja à frente aqui. Eu achei interessante, veio quase todo mundo estava no culto da manhã, veio aqui à frente para o pastor orar por eles. Por quê? As orações estão sendo respondidas, porque esta igreja está cumprindo a sua missão. Mas é verdade, mas a Bíblia fala sobre isso, a menos que Jesus não tenha dito o que ele disse aqui. Porque um dia um pastor estava falando sobre esse texto aqui e disse: olha, irmão, mas o que Jesus quis dizer aqui não era bem isso não. Aí inventou lá uma outra história, e um membrozinho da igreja, uma igreja do interior, levantou e disse: pastor, se Jesus não disse o que disse, por que ele não disse o que queria dizer? E aqui está escrito exatamente isso: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Já pensou quando o crente consegue estar dentro desse negócio aqui? Coisa maravilhosa, ele se sente um escolhido de Deus, nomeado por Deus. Ninguém é nomeado por Deus para não fazer nada, ninguém é nomeado em algum contexto para não fazer nada. Deus nomeou para sairmos e produzirmos frutos, para que vades. Ninguém pode ir sem se movimentar, sem se mover. A igreja do Senhor, ela está sempre em ação, ela nunca pode parar. Até o amor da Bíblia, ele é em ação. Em Efésios 5 você vai ver isso. Andai em amor. Andai em amor. Dá a entender de movimento, alguma atitude, alguma ação. Então, essa é uma promessa de Deus para os filhos dele. E a última coisa é o contexto do mundo atual. Quando ouvis de guerra, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as gentes. Estamos aí quase às portas de um grande acontecimento, aí, de uma guerra. Não sei se vai acontecer ou não, mas a verdade é que muitas coisas estão acontecendo no mundo e muitas coisas grandes vão acontecer e não vai demorar muito tempo. E nós precisamos saber, quanto mais estamos perto da volta de Jesus, mais rápido devem ser os nossos passos,
para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Então é importante que você esteja envolvido nessa obra gloriosa. A obra que eu faço lá no Sul não é uma obra minha. Eu não tenho obra para fazer, quem tem é o Senhor. Eu sou apenas um servo, um cooperador, assim como você também é um servo, um cooperador. A Bíblia diz, nós somos cooperadores de Deus na sua obra, a obra é dele. E nós somos seus servos e devemos obedecê-lo. Se você se sente uma pessoa chamada para a obra de Deus, em termos específicos, para ir para um campo, ou para ser um pastor, ou para ser um apoiador de um projeto missionário, não precisa ser só o meu, pode ser qualquer outro projeto. Se Deus tem te falado isso, não recue. Ninguém fará a obra que Deus chamou você para fazer. O que Deus chamou você para fazer, você deve fazer, e fazer bem feito, para que mais tarde você não venha chorar. Cheguei numa igreja no Rio, falar de missões, e uma senhora veio chorando à frente, ela estava com 64 anos. Ela disse, pastor, como eu estou arrependida, porque quando eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, Deus me chamou para a obra de missões e eu não fui, e hoje eu tenho uma profunda tristeza no meu coração. Eu disse, não precisa ter tristeza, não fique triste por aquilo que você não fez, comece a fazer alguma coisa agora, se Deus falou de novo no seu coração. Deus não vai te cobrar o que você não fez até agora, mas agora é o seu tempo. Se Deus acendeu novamente a chama no teu coração, não diga não. Também não fica se julgando tão incapaz de fazer, porque tem gente também que fica se julgando incapaz. Quando Isaías começou a se achar incapaz, Deus o preparou para tal. E, puxa, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, agora eu vejo a sua glória, quem sou eu? Eu não sou nada. E Deus então pegou o anjo, foi lá, mandou tirar uma brasa do altar com Atenaz e purificou a vida. Então Deus tem poder para purificar a sua vida e fazer de ti um agente do seu reino aqui neste mundo. Curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus e Pai Celestial, Senhor de missões, Tu que indiscriminadamente ama todo ser humano, Tu que preparas a Tua igreja para o avanço da Tua obra aqui neste mundo. Nesta hora, Deus, queremos pedir que nos dê sabedoria e discernimento. Faça de cada um de nós, ó Deus, pessoa útil para o Teu serviço. Não deixe, ó Deus, que o inimigo tire a empolgação que está em nosso coração. Queremos ser um vaso de bênção nas Tuas mãos. Usa-nos segundo o Teu querer. Abençoa esta igreja, ó Deus. Dê a ela cada dia mais a visão do Teu reino. E permita, ó Deus, que este amor, este carinho, este desejo de avançar na obra missionária nunca se apague da vida desta igreja, do coração de cada membro que a compõe. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.